Vou ver aqui rapidamente não, vou ver a execução agora meio fora de ordem, mas porque a execução é muito importante e tem caído bastante nas questões. Então, aqui no 876 a gente já tem que decisões transitadas em julgado, das quais não tem havido recurso com efeito suspensivo. Então, decisões transitadas em julgado sem recurso suspensivo. Acordos, obviamente, quando não cumpridos. TACs firmados com o MPT. Termos de conciliação firmados perante comissões de conciliação prévia são executadas pela forma estabelecida neste capítulo. Então, só para poder ficar bem, para fixar, são as decisões transitadas de julgados que não tem havido recurso com efeito suspensivo. Então, são acordos quando não cumpridos, termos de ajuste de conduta TACs firmado perante o MPT, termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, são títulos executivos judiciais. São títulos judiciais. Vou repetir para ficar exaustivo, mas a ideia é essa mesmo. Termo de ajustamento de conduta. A ideia realmente é essa, de fazer com que se repita para ficar bem, para fixar, né? Então, são decisões transitadas em julgado quando não tem havido recurso com efeito suspensivo, de acordos quando não cumpridos, TACs firmados perante o MPT, termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia são executados na forma deste capítulo. A Justiça do Trabalho executa de ofício contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 de ofício, os acréscimos legais relativos ao objeto de condenação constante das sentenças que proferir e acordos que homologar. Beleza. É competente para a execução das decisões do juiz. Quem é competente? A competência para a execução das decisões é o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Aqui não é o juiz, no caso aqui é o juízo que tiver conciliado, julgado originariamente o dissídio. Competência para execução do título executivo extrajudicial. É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo àquela matéria. A execução é promovida pelas partes mediante a execução de ofício. A execução é promovida pelas partes, mas não há proibição de que ocorra a execução de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, mas são os casos em que as partes não têm representação por advogado. Então, via de regra, a regra geral é que a execução ela é promovida pelas partes. A execução no processo trabalhista é promovida pelas partes, mas é permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estão representadas por advogado. Foi uma redação trazida pela reforma trabalhista. Ao devedor, o devedor tem a faculdade de pagar de forma imediata da parte que entender devida à previdência, sem prejuízo de cobrança de eventual diferença encontrada na execução ex officio. Agora vamos para a parte de sentença ilíquida. Quando a sentença é ilíquida, a sentença exequenda ela é líquida
ordena-se primeiramente que se liquide a sentença. Essa liquidação ela é feita por cálculo, arbitramento ou artigos. Então, se a sentença é ilíquida, faz-se previamente sua liquidação, que pode ser feita por cálculo, arbitramento ou artigos. São 3 formas de se fazer a liquidação da sentença. No ato da liquidação de sentença não se pode modificar e nem inovar a sentença liquidando e muito menos discutir matéria pertinente à causa principal. A liquidação abrange também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Isso aqui tem cara de questão. A questão pode falar que a liquidação não abrange os cálculos das contribuições previdenciárias devidas. Óbvio que abrange, porque se você está fazendo os cálculos das verbas trabalhistas, automaticamente vão ter contribuições previdenciárias automaticamente. Então, como que você não vai abranger o cálculo das contribuições previdenciárias na liquidação de sentença? Então, parece que é difícil, mas na verdade não é. É possível sim visualizar isso. As partes devem ser previamente intimadas para apresentar cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Então, as partes são intimadas para apresentar o cálculo da liquidação e também a contribuição previdenciária incidente. Após a elaboração da conta e a sentença tornou-se líquida, o juiz ele vai abrir um prazo. Esse prazo ele é comum. Teve uma questão que diz que o prazo é para cada uma das partes. Então, já fiz o destaque em caixa alta, também destaque em amarelo, que o prazo após a conta ser tornada líquida é comum de 8 dias para que se possa impugnar de forma fundamentada, indicando itens e valores objeto da discordância ou pena de preclusão. Beleza, a gente sabe que a impugnação existe, deve ser fundamentada. A questão aqui é com relação ao prazo. O prazo não é para cada um de 8 dias, o prazo ele é comum, prazo comum de 8 dias. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos da justiça, o juiz vai intimar a União para manifestar no prazo de 10 dias. Observe o prazo da União, 10 dias. Pode dizer, que 10 dias é muito, é maior do que prazo para recurso das partes, para a União e para o Estado. Então, ok, 10 dias é muito prazo, mas foi o prazo que a lei concedeu. Não se pode questionar mais. A atualização do crédito devido à Previdência deve observar os critérios estabelecidos na legislação previdenciária, ok, sem nenhum problema. O ministro de Estado da Fazenda, o ministro da Fazenda, que pode tirar Estado. O ministro da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, sem necessidade de falar com o ato fundamentado, todo ato ser fundamentado, pode dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição na forma do 8.000 ocasionar a perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Não consegui visualizar isso. Espera aí. Dispensa de manifestação da União. O ministro da Fazenda pode, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição na forma do artigo 28 da Lei 8.212 ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão público. Isso aqui não ficou muito claro para mim, mas eu acredito que isso também não vai ser objeto de prova, não.
tratando-se de cálculos de liquidação complexos, são cálculos muito complexos, o juiz vai nomear perito para elaborar para elaboração e fixar depois a conclusão do trabalho os honorários periciais, com observância, dentre outros requisitos, de critério de razoabilidade e também de proporcionalidade. Aqui teve uma questão que eu errei, eu não sabia disso e eu acabei errando. Que eu não imaginei que... eu não imaginei que a atualização de crédito decorrente de condenação judicial era feita pela taxa referencial divulgada pelo Banco Central, apurada pelo Banco Central. Eu não imaginava isso. Nunca imaginava. Eu achava que a atualização monetária ela seguiu, por exemplo, Código Civil, alguma coisa assim. Não imaginava que a atualização de créditos decorrentes de condenação judicial eram feitas por taxa referencial divulgada pelo Banco Central. Agora, mais um aqui que eu aprendi hoje. Mandado de penhora. Mandado e penhora. Mandado de penhora não, mandado e penhora. Requerido de execução, o juiz ou presidente do tribunal manda expedir o mandado de citação do executado, para que ele cumpra a decisão a acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas. Ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, mesmo quando for relativo às contribuições sociais devidas à União, para que ele faça no prazo de 48 horas ou garanta a execução sob pena de penhora. O mandado de citação deve conter a decisão exequenda ou termo de acordo não cumprido. A citação é feita pelos oficiais de diligência. Se o executado procurar 2 vezes no espaço de 48 horas não for encontrado, será feita a citação por edital, beleza, citação por edital publicada em jornal oficial, ou, se não houver, se é fixado na sede da vara ou do juiz durante o prazo de 5 dias. No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão secretário, elaborando termo de liquidação em 2 vias, assinadas pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão secretário, entregando-se a segunda via ao executado e juntando-se a outra no processo. Isso aqui não cai. No estando presente o exequente, será depositada a importância mediante guia em estabelecimento oficial de crédito, em falta desse em banco. Ok. O executado que não pagar a importância reclamada pode garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro garantia judicial e nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial do Código de Processo Civil. O executado que não pagar a importância reclamada, importância executada, pode garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada, acrescida de despesas processuais, com apresentação de seguro garantia judicial, nomeação de bens à penhora, observada a outra preferência, beleza. Se o executado não pagar e nem garantir a execução, segue-se por então a penhora de bens, tantos quanto basta o pagamento da importância da condenação, acrescido de custas, juros, sendo estes em qualquer caso devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Pintar para destacar. Tá de outra cor que já está amarelo. Se o executado não paga, não garante execução, segue-se a penhora, tanto bens quanto basta em pagamento da importância, acrescido de juros. Isso aqui é óbvio, todo mundo sabe disso. A questão é, desde quando são devidos? São devidos os juros a partir da data em que foi ajuizada a reclamação inicial. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar a inscrição do nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas depois de transcorrido o prazo de 45 dias. Guarda esse prazo, 45 dias a contar da citação do executado se não houver garantia de juízo. Vamos destacar aqui, porque isso aqui parece que tem cara de questão. A decisão judicial transitada em julgado, ok, somente pode ser levada a protesto, gerar a inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou
no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, entendendo a lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias, a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Então, 45 dias, a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Beleza. Embargos, execução e impugnação. Garantida a execução ou penhorados dos bens, o executado tem 5 dias para apresentar embargos. Tem 5 dias para apresentação de embargos. Cabendo igual prazo exequente para impugnação. Garantida a execução ou penhorados dos bens, o executado tem 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo a exequente para impugnação. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou acordo, quitação ou prescrição da dívida. A matéria de defesa na impugnação é restrita às alegações de cumprimento da decisão, acordo, quitação ou prescrição da dívida. Se na defesa tiverem sido roladas testemunhas, observe que pode rolar testemunhas na impugnação. Pode o juiz ou presidente, caso necessário, esses depoimentos, marcar audiência para a produção de provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de quitação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações, a liquidação apresentada pelos credores trabalhistas previdenciários, ou seja, 5 dias. Considera-se inexigível o título executivo fundado em lei ou ato normativo declarado constitucional pelo STF ou implicação e interpretação de títulos por incompatíveis com a Constituição Federal. Aqui não precisa nem escrever Constituição Federal em cima. Coloca só CF. A exigência de garantia de penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou aquelas que compuserem a diretoria dessas instituições. Julgamentos, trâmites finais de execução. Não tendo sido arroladas testemunhas da defesa, o juiz ou presidente conclui os autos, procurar a sessão dentro de 5 dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Se tiverem sido arroladas testemunhas, fim da sua inquirição e audiência, o escrivão fará dentro de 48 horas conclusos os autos ao juiz, proferirá sua decisão na forma do artigo anterior. Proferida decisão, serão também notificadas registro tal, postal com franquia, julgado subsistente a penhora, o juiz mandará proceder logo a avaliação dos bens penhorados. A avaliação dos bens penhorados, em virtude da execução da decisão condenatória, será feita por avaliador escolhido com um acordo pelas partes que perceberá os custos arbitrados pelo juiz ou presidente, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo TST. Não acordando as partes contra a designação de avaliador, em 5 dias após o despacho que determina a avaliação, tudo tem prazo. Será o avaliador designado pelo juiz, presidente do tribunal. Os servidores não podem ser escolhidos designados para servir de avaliador. Concluída a avaliação dentro de 10 dias contados da data da nomeação do avaliador, segue-se a arrecadação, que será anunciada por edital fixado na sede de juízo, ou não houver contrassença mínima de 20 dias. Concluída a avaliação dentro de 10 dias, contada a data da nomeação do avaliador, será anunciado por edital fixado, se houver com antecedência de 20 dias. A arrecadação será feita em dia e hora, os bens serão vendidos por uma lance, o exequente tem preferência para adjudicação. O rematante deverá garantir o lance com sinal correspondente a 20% do seu valor. Isso aqui cai muito, o lance mínimo é de 20%. Não, o sinal mínimo é de 20%. Não havendo licitante, não requerendo o exequente de adjudicação dos bens,
poderão os bens ser vendidos por leiloeiro nomeados pelo juiz. Se o arrematante ou seu fiador não pagar no prazo de 48 horas por essa arrematação, ele vai perder em benefício de execução o sinal de 20% aqui, ó, que ele deu, voltando à praça dos bens executados. Bom, o mínimo é 20%, se tiver dado um antes de 50%, ele vai perder também. Se o arrematante ou seu fiador não pagar dentro de 24 horas, tem 24 horas para pagar o preço da arrematação, perderá benefício de execução, sinal de que trata o parágrafo 2º, voltando à praça dos bens executados. Os trâmites existentes do processo de execução são aplicáveis naquilo em que não contraviere tal processo recolhimentos portanto devidas referentes às contribuições sociais efetuadas nas agências da Caixa ou do Banco do Brasil. Por intermédio do documento de redação, tal. Tá. Execução e prestação excessiva. A execução para pagamento de prestação excessiva é feita de observância nessa seção. Nas prestações excessivas do tempo determinado, a execução pelo não pagamento de prestação compreenderá as que lhe sucederem. Tratando de prestações excessivas por tempo determinado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso à execução. Então isso aí, depois tem recursos. Então eu vi a execução dentro da CLT e agora vamos fazer algumas questões para poder fazer a fixação do que a gente está estudando. Então aqui a gente já tem uma questão de execução. A execução será promovida pelas partes, mediante execução de ofício, apenas nos casos em que as partes não tiverem representado de advogado, elaborada com total da líquido, juízo por parte para comum de 8 dias, com indicação dos itens e dos objetos discordância ou preclusão. Ok. Acabamos de ver, quase todo mundo acertou. Questão fácil. No tocante à execução, sendo ilíquida, sentença exequenda, ordena-se previamente a liquidação, poderá ser feito cálculo, artigos ou arbitramento. Beleza. Então aqui já está eliminada. Aqui, né? Elaborada a contona de líquido, o juiz deverá abrir a parte comum de 8 dias, impugnação fundamentada, fação dos influentes objetos sob pena de preclusão. 1, 2, correta, então não precisa nem terminar de ler.
Essa 3 aqui não. Não. Sem delito a sentença. Se é previamente. Sendo líquida a sentença, deve ser feito por cálculo, artigos ou por arbitragem. Não é arbitragem, é arbitramento. Então a 1 está errada. Então 2 e 4. Que o pessoal ficou com a D, que é 1 e 2. Não é arbitragem, é arbitramento. Aqui, ó. Sobre a execução, na justiça trabalha com afirmar na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse. Só é cabível, com o título executivo não corresponder à obrigação certa ali. Letra A. Bem difícil essa, hein? Deixa eu ver se é súmula. Peraí. Como a matéria específica dos embargos terceiros não encontra regramento nas normas processuais trabalhistas, cabendo, portanto, a aplicação da norma processual civil, utilizamos o 677 do NCPC, que diz: na petição inicial, o embargante fará a prova sumária, sua posse de seu domínio de qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Facultada a prova da posse, audiência, tal. Errada. Aqui, pegou lá do CPC. Só é cabível a exceção de executividade. A exceção de executividade não é cabível apenas nessas hipóteses. Ela é uma criação doutrinária, não está prevista na lei. É cabível para discussão em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, quando desnecessária dilação probatória. Exemplo de cabimento: ausência de distração no processo de conhecimento, litispendência, coisa julgada, preempção. Então, tudo isso, então, são várias hipóteses de cabimento da execução de pré-executividade. Não é apenas uma. Ok. De acordo com o entendimento formulado do STF, do TST, em face de decisão homologatória de educação ou argumentação, é incabível ação rescisória. De homologatória? Tá, 56% errou. É porque eu tenho uma leve lembrança de que eu vi essa súmula. Aqui é a 399. Vamos ver. Vamos ver aqui mesmo. Já está aqui. Tá. É incabível ação incisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação e matação. OJ 399. Decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia às partes, quer explicitando de ofício os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos e não contestados pela outra. Então, tudo isso aqui são 399. Camilo está noivo de Isabela e pretendem se casar em 2017. Desde o noivado, ele busca comprar um imóvel para a residência do casal. Ok, está tendo um leilão, ele pretende adquirir e tem que depositar no mínimo 20% e o outro em 24 horas. Muito fácil essa questão. Em se tratando de execução,
Marquei essa daqui, mas não foi consciente, não. Foi chutando. Deixa eu ver aqui. Súmula 419. Na execução por carta aplicatória, os embargos de terceiros serão oferecidos. Ok. Nas prestações excessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que sucederem. Nas indeterminadas, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso da execução. Então vamos diferenciar o 191 do 891 do 892. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, que eu tinha acabado de ver, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. Se for por tempo indeterminado, prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreende inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Ok. Depois tem que dar mais uma lida nisso aí, porque marquei consciente não. Ok. Na RT, em fase de execução, foi penhorada uma casa. Frederico rematou o valor de 181 mil. De acordo com as... Frederico tem que garantir 10%, 18.36.200, 36.200, depois está outro 24 horas. Todo mundo acertou. Deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão aqui, apesar de grande. Em 15 de fevereiro de 2005, foram notificadas as partes da sentença condenatória proferida nos autos da RT movida pelo empregado contra a empresa. Não houve recurso, iniciou-se a fase de liquidação, a qual culminou com aprovação de decisão que fixou quanto debento em 125.538. A executada foi citada e iniciaram seus procedimentos de execução. Não se logrou encontrar qualquer bem dela ou de seus sócios, que levou o juiz a determinar o arquivamento da execução sem baixa. Passados 2 anos e desarquivados os autos, foi intimado o autor a falar sobre a prescrição da dívida e indicar bens passíveis de penhora. Silente, o mesmo autor proferiu o juiz pronunciando a prescrição intercorrente, com base na súmula 327 do STF, declarando extinta a execução. As partes foram notificadas dessa decisão extintiva em 20 de 8 de 2015. Em 23 de 8, compareceram independentemente de intimação o autor e a empresa, integrante do grupo econômico da empresa X, devidamente acompanhado de seus advogados, requerendo a homologação de acordo para pagamento de cerca de metade do valor da condenação em 10 prestações, sendo a primeira no ato, em espécie, e as demais sucessivamente a cada mês. Com o pagamento da última prestação, o autor obrigou-se a dar quitação geral quanto ao extinto contrato e execução para nada mais reclamar. Examinando o acordo, homologou-se o juiz, substituto então, em exercício na vara, sem determinar a alteração do polo passivo e nada dizendo sobre a sentença anterior de extinção da execução. Vencida a segunda parcela do acordo, a empresa não efetuou o pagamento e apresentou petição arguindo a nulidade do mesmo acordo, sob o argumento de que celebrado quando já estava extinta a execução. Portanto, se qualquer valor jurídico, acrescentou-se que, sendo o terceiro que não participou da fase de conhecimento
nem da execução, ela, empresa Y, não teve conhecimento da execução da extinção e disse enganada pelo patrono do autor com que estava tratativas há vários meses e teria induzido a erro aceitando a proposta dela antes por meio longamente recusada. Questão grande, facílima. Muito fácil, dizer um segundo para resolver. Porque como que você uma pessoa chega dizendo que está devendo uma coisa, você assume uma obrigação, você faz um acordo, você passa a ser devedor, meu filho. Ninguém conseguiu compreender isso. É um segundo, só o tempo de ler e resolver. Parece que a internet caiu. Eu vou entrar aqui em outra rede. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui. Essa questão é daquelas que não têm convicção quanto aos fundamentos da banca. Homologada a arrematação de determinado imóvel em execução, foram intimadas as partes, advogados e rematante. Não houve recurso da decisão, o juiz ordenou a carta de arrematação ao alvará do exequente. Antes que esses últimos despachos fossem cumpridos, apresentou petição ao síndico do condomínio que localizado o imóvel, requerendo que fosse deduzido do valor da arrematação o valor da dívida da unidade alienada para com o mesmo condomínio. Em seguida, apresentou petição requerendo a dedução de sua meação à mulher do executado. Recebendo os autos de conclusão, o juiz deferiu este último pedido requerimento, mas com relação àquele do agravando, rematante. Difícil é essa, hein? Não cai isso pra mim. Pode pular.
Meta é uma empresa privada e foi encontrada em ação trabalhista com trânsito em julgado. Estando garantida a execução, bens do devedor terá executada o prazo para embargos de... Prazo para embargos? 5 dias? Tem que saber de como, pode pestanejar no 884. Cinco dias. Garantia de execução, penhora dos bens, 5 dias para apresentar embargos. Indeterminada reclamação, a fase de execução foi homologado o valor de 100 mil. Citada, demonstrou seu inconformismo com o valor cobrado, executado seu prazo sem que a executada pagasse ou indicasse bem a penhora. Determinará depor a grave de petição, alegando a correção dos valores cobrados. Tantos bens bastem para a satisfação do julgado. Sem que a pena de dinheiro não é permitida nessa fase. Acho que letra E, né? Não foi de jeito líquido certo. Laranjeiro. Havendo discordância do credor em execução definitiva, não tem executado o direito. Ok. Conforme normas contidas no CLT, foi julgar a liquidação. Não é 5, letra E aqui não é 5, são 8 dias, prazo comum. A liquidação da sentença excepcionalmente pode se discutir a matéria pertinente de causa principal? Excepcionalmente não pode. Não há previsão para liquidação de sentença para arbitramento. Tem sim. Apitamento, cálculos e artigos. As partes são intimadas sem tentura. Requisitos maríssimos, própria audiência com regra. O caso de consideração, termo que for lavrado valerá como desenho horrível. As partes terceiros. Isso que reproduz é a letra A ou a letra E. Mas eu vou ficar com a letra B. Aqui tem uma observação aqui no 831, parágrafo único. Muito importante essa observação, porque ela pode vir desacompanhada dessas opções e a gente acaba não acertando. No caso de conciliação, o termo foi lavrado, ele realmente vale com decisão irrecorrível, mas
no salva para o caso, salvo para a Previdência quanto às contribuições que lhe forem devidas. Então é isso aqui que tem que ficar claro. Não é tudo que é recorrível, não. O saldo das contribuições devidas à Previdência são recorríveis, sim. Sobre execução de prestações excessivas, de novo, por tempo determinado, a execução plena de permitir uma parcela não compreende, a gente já viu compreende. Tratando de prestações excessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas ao período de 2 anos, não, a data do ingresso da ação, tem esse período de 2 anos, não. Tratando de prestações excessivas por tempo indeterminado, a execução plena não pagamento de obrigação, as duas primeiras também não. As prestações excessivas por tempo indeterminado não pagamento de prestação poderá sucederem. Muito bem. Parabéns. Xisto rematou um conjunto comercial no valor de 200 mil. De novo, ele pagou 40 mil, ele tem 24 horas para depositar o outro. Desatualizando. Quanto à penhora? Se o devedor fechar as portas de sua casa a fim de obter a penhora, o oficial de justiça dará uma ordem de arrombamento. O oficial de justiça não dá ordem de arrombamento. Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a empenhorabilidade restringe-se à sede de moradia dos respectivos bens imóveis. Isso aqui tá errada. Tem que ter a previsão do juiz. Na hipótese de o casal, a entidade familiar se possuir de vários imóveis utilizados como residência, a empenhorabilidade recairá sobre o imóvel registrado para esse fim. Mas registro? Quando? Não sei essa. Marquei aqui, mas não foi muito seguro, não. Não sei porquê. É a lei da impenhorabilidade. Mas essa lei não foi. Eu preciso parar para dar para ver a impenhorabilidade agora. Apesar de ter acertado, porque eu fiquei com dúvida, né? Não posso ficar com dúvida. Imagina se eu tô na prova.
Imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária de outra natureza. Então, o imóvel imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, casal, assim, ou entidade familiar. Pode ser, entidade familiar já abrange bem mais, né? É impenhorável e não responde por nenhuma dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo algumas hipóteses previstas em... Algumas não, salvo em hipóteses previstas na lei. A impenhorabilidade compreende, ou seja, abrange o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações e benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. O imóvel sobre que se assentam a construção, plantações, excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarnecem a residência e que seja de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel. Os limites dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem. Para cobrança de imposto, para execução de hipoteca, imóvel oferecido com garantia, adquirido produto do crime, sentença penal condenatória, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Quando a residência familiar constitui-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringe-se à sede de moradia com respectivos bens móveis. E nos casos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição, a área é limitada como pequena propriedade rural. A sede da moradia com respectivos bens móveis. Na hipótese de o casal entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóvel na forma do artigo 70 do Código Civil. Então tem a previsão aí. Só que como é que está aqui as questões? Eu acertei essa questão. Na hipótese de o casal entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, graças ao imóvel registrado para esse fim. Peraí. Na hipótese de... Não é assim não. Na hipótese de o casal entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência,
A impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Um casal tem 5 casas. Então, todos eles residem. Uma casa na Bahia, uma casa no Espírito Santo, uma casa em Minas Gerais, uma casa em São Paulo, uma casa no Rio de Janeiro. 5 casas. Na hipótese de o casal ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre a só fica protegido da penhora o de menor valor. Por exemplo, da Bahia, que custa 200 mil. Todos os outros custam 350 mil. Então a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim, tá, entendi. O que foi registrado para entendi. Ele tem vários imóveis, são 5 imóveis de menor valor da Bahia. Então a impenhorabilidade deve recair sobre o menor valor. Só que o que está registrado no cartório de registro de imóveis para fim de moradia é o do 350 mil reais de São Paulo. Não pode, porque um imóvel residencial ele não pode ser penhorado. Então prevalece, a impenhorabilidade vai recair sobre o de São Paulo, ainda que de maior valor. Entendi. Em relação à execução provisória, os recursos serão interpostos por simples petição e terão um efeito meramente suspensivo. Fica com essa. Não tem efeito meramente suspensivo, não, meramente devolutivo mesmo. Meramente devolutivo. Tem efeito suspensivo, não, meramente devolutivo. Salvo ser suspensivo, tá penal. Suspensivo não. Via de regra é devolutivo.